Olá, eu sou a Tuane, sou psicóloga, sou neuropsicóloga e mestre em Educação e Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu projeto final da disciplina de Temas em Psicologia do curso de pós-graduação em Computação Aplicada à Educação. No bimestre passado, quando eu estava na disciplina de Inteligência Artificial e eu me deparei com os conceitos de sistemas tutores inteligentes, eu fiquei muito impressionada com a semelhança com alguns conceitos de teóricos da psicologia e eu resolvi criar um trabalho chamado Fundamentos dos Sistemas Tutores Inteligentes já são propostas para a educação, refletindo sobre o grande potencial dessa ferramenta. O objetivo do meu trabalho é comparar a proposta de dois teóricos da psicologia que fizeram propostas para a melhoria da educação e utilizaram componentes comuns com o sistema tutores inteligentes. Eu peguei textos pioneiros da área, é importante ressaltar que muitos autores já beberam dessa fonte e já avançaram bastante no conhecimento, mas eu resolvi utilizar apenas esses textos devido à limitação de tempo e de espaço aí para esse trabalho. Elementos da STI, eu peguei do texto de dissertação de Kautzmann de 2015, então eu fiz uma introdução com todos esses elementos. Peguei o texto Máquinas de Ensinar, de Skinner, de 1968, que está dentro do livro Tecnologia de Ensino, e peguei o texto Adeus Mestre, que fala sobre programação de ensino individualizada, do Keller, de 1999. Então, para contar um pouco para vocês sobre esses textos, o Máquinas de Ensinar era uma proposta de Skinner, que ele gostaria muito que os professores tivessem espaços para fazer discussões que iriam além de apenas apresentar conteúdos, né? Então a proposta é que essas máquinas, que não seriam exatamente computadores, ele falava que não eram computadores, era uma máquina específica e claro, ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Ele queria que essas máquinas pudessem fazer um papel de auxiliar do professor para guiar o estudante nesse conteúdo e o professor direcionaria esse conhecimento e também aprofundaria esse conhecimento e ajudaria o estudante a aplicar. Então era uma parte simplesmente para deixar que todos os estudantes conheçam aquele mínimo necessário para avançar no conhecimento. Então ele queria propor essas máquinas, ele até fala no texto dele, coloca alguns exemplos do que ele gostaria. Ele escreveu um livro chamado Holland e Skinner, que fala sobre uma programação de ensino para estudar conceitos, para ensinar conceitos básicos de análise experimental do comportamento. Só que era um livro, né? Ele falava da necessidade de interação. Vou explicar um pouco mais para vocês depois. E o texto Adeus Mestre é péssimo, o título é péssimo, não tem nada a ver com a proposta dele. Ele queria que o ensino fosse mediado por tutores, que os professores fossem responsáveis, de novo, por aprofundar esse conhecimento. Então, a ideia das máquinas de ensino, como Keller sabia que não era possível, né? Não era tão fácil naquela época, ele propôs que essa parte inteligente dessa máquina fosse um tutor humano, fosse alguém que já passou por aquela experiência de ensino e estaria ali uma outra parte do conhecimento, já teria passado por essa experiência. O método que eu utilizei para esse projeto foi uma tabela de comparação com elementos do STI e trechos dos textos selecionados. E como não vai dar tempo de falar de todos os trechos e todos os elementos, eu selecionei alguns dos mais importantes para apresentar. O mais importante para os autores é que o aprendizado precisa ser personalizado, flexível, inclusivo e envolvente. E todas as decisões pedagógicas precisam ser adaptadas de acordo com os dados coletados do desempenho do estudante ativo, ou seja, precisa ser baseado em evidências. Além disso, deve-se considerar o que o estudante já sabe fazer e avaliar os aspectos de engajamento. É muito importante que o conhecimento seja dividido em passos, e mesmo que o estudante não precise acompanhar todos os passos, é preciso que a máquina ou o tutor conheçam os passos para ajudar naquilo que for necessário. Por fim, uma das coisas mais importantes é dar dicas e feedbacks sobre cada desempenho e ajudar o estudante a chegar até a resposta correta. Então, ao considerar o quadro de comparação, a gente verifica que existem elementos comuns entre as características do sistema tutores inteligentes, as máquinas de ensinar e o programa de ensino individualizado, né? Então, a proposta de Skinner está diretamente relacionada à existência de uma ferramenta de ensino, como o STI. Já a proposta de Keller utilizaria os elementos dessa inteligência com o tutor humano
Também é interessante pensar que os teóricos não poderiam imaginar que os avanços da tecnologia nos propiciariam a possibilidade de construir ambientes de aprendizagem inteligentes com esses componentes. Também é relevante pontuar que o papel da tecnologia não é substituir, mas sim fornecer dados e direcionar uma prática educacional mais efetiva para o professor.